E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para começar o segundo episódio de Uma Janela em Copacabana. Venho aqui, ó, na Praia do Leme, nessa maravilha, um sol gostoso, com muita gente passeando, para falar sobre o envolvimento de Espinosa com as mulheres. Nós teremos um envolvimento com a Serena, que é aquela que vai justamente colocar aí um aprofundamento da relação dele com o episódio Uma Janela em Copacabana, mas também com o Celeste e com a eterna namorada Irene. Vem comigo para esse segundo episódio que começa agora, aqui na Praia do Leme. Bem, o primeiro capítulo da segunda parte começa apresentando Serena Rhodes, uma mulher que mora aqui na Praia do Leme, esquina com a Avenida Atlântica. Essa mulher vai presenciar um assassinato que vai acontecer numa janela da Praia do Leme. Ela verá uma bolsa sendo jogada pela janela e, posteriormente, ela será atraída por um vulto e que ela verá que é o corpo que vai se espatifar no chão. Esse episódio coloca em cena uma personagem que vai ser muito importante em toda a investigação e que vai ajudar lá no futuro Espinosa a resolver o seu problema. Também vamos conhecer a vida de uma mulher, que é a típica dondoca, uma mulher que é esposa de um grande personagem da República, um homem com dinheiro, um homem importante para o governo, e ela que leva uma vida de dona de casa, enfastiada, cansada, bem diferente da vida que ela tinha antes do casamento. Mas isso você vai acompanhar com o desenrolar da história. Na segunda parte do segundo episódio, nós podemos observar o Elber e o Ramiro falando com o delegado Espinosa, que eles estão, no caso, procurando a Celeste, que é a amante do Nestor, e que ela ligou para a delegacia muito assustada, com medo. E ao notificar o Espinosa, ele questiona os delegados, questiona os investigadores, desculpa, e eles não sabem muito o que aconteceu. E o Espinosa acaba indo para casa, e lá ele acaba esperando ser notificado, espera que a Celeste mantenha contato com ele, para que ele possa atendê-la e, no caso, até resgatá-la. Só que quem liga são os investigadores, o Arthur e o Elber, que vão dizer que descobriram que uma amiga da nossa amiga Celeste trabalha como dançarina num clube profissional e que eles têm aí, no caso, o endereço para poder acessá-la. E o Espinosa aconselha que eles só vão, no caso, fazer a visita no horário da manhã. E assim termina a segunda parte do livro. Na terceira parte, nós temos Serena e o marido, Guilherme, saindo do prédio, e a Serena tem a curiosidade de perguntar ao porteiro se as pessoas tinham, o que tinha acontecido, se as pessoas tinham visto o corpo, a bolsa, e o porteiro diz que a polícia só viu o corpo. E isso a intriga, porque ela fica pensando, ué, mas eu vi uma bolsa cair, por que a bolsa não aparece? E essa questão, essa inquietação de não ter visto a bolsa, e a própria discussão do marido, que não quer que ela se meta com um episódio, que ela não tem que demonstrar curiosidade sobre os acontecimentos, porque ele é uma pessoa importante e não quer ver o nome dele intrometido com um assassinato, ele vai fazer com que ela, no caso, deixe de lado esse assassinato. E ela fica indignada com isso. Ela até questiona o marido, cadê a nossa cidadania? Cadê a nossa atitude cidadã? Mas a Serena, ela deixa de discutir com o marido e começa a buscar informações por conta própria. E o capítulo termina justamente o quê? Ela acessando nos classificados o número da delegacia de Copacabana. Lógico, da 12ª DP, onde o Espinosa trabalha. Aí, isso é plano para o próximo capítulo. A quarta parte começa falando do suicídio. A delegacia só vai notificar ao Espinosa na segunda-feira. E o suicídio aconteceu na sexta-feira. Quando o Ferreira é solicitado pelo Espinosa para conversar sobre o suicídio, ele não dá muitas informações. Segundo ele, ele recebeu um telefonema de um doutor que mandou fechar a apuração, fechar toda a investigação, porque já estava tudo resolvido. A mulher praticou suicídio, tomava remédios, e ele não fez mais nenhuma pergunta, não fez mais nenhuma pesquisa, ao contrário, ele fez até uma pesquisa, ele subiu, foi até o prédio, viu como é que estavam as coisas, e ele percebeu que estava de acordo com o que o cara falou no telefone, era exatamente o que ele viu. E ele deu por satisfeito, deu por encerrado, porque ele não queria arranjar problemas para si. Só que ele arranjou problemas com o Espinosa, porque o Espinosa ficou buscando dados, informações, e ele não soube dar essas informações. No andar do capítulo, a gente vai ver que o Elber e o Arthur vão ao prédio da Rosita, amiga de Celeste. E quando chegam lá,
eles começam a ter informações e descobrem que ela sofreu, que ela praticou um suicídio. E ficou por isso. Acabou. Ninguém mais soube de nada, ninguém falou mais nada. Ela se matou porque era uma mulher que sofria depressão, tinha problemas de saúde, problemas psiquiátricos, e o doutor não queria que houvesse investigação porque estava tudo resolvido. E é aí que está a grande questão. O Elber Ramiro, por mais que eles tentem manter a banca, eles vão descobrir o quê? Eles vão descobrir que a tal mulher que praticou o suicídio é a Rosita, a mulher que é amiga da Celeste, e isso faz com que o Espinosa seja avisado, seja, no caso, orientado. E o que vai acontecer? Ao descobrir, então, que a mulher que praticou o suicídio, na verdade, era a Rosita, amiga de Celeste, os delegados, os inspetores vão até o delegado, contam a história, e isso faz com que a necessidade de informações do Ferreira seja retomada, o caso seja reaberto para apurar melhor a história. Nesse interim, toca o telefone e o nosso amigo pensa, o Espinosa pensa que é a Celeste que está ligando para ele. Na verdade, quem está ligando para ele é Serena, que deseja ter um encontro com ele, e ele fica um tanto ressabiado, um pouco desconfiado, mas no momento que ela diz que não houve um suicídio, mas um crime, um assassinato, ele logo marca o encontro com ela, aqui, numa esquina dessa aqui do Leme, onde você tem uns bares, tem os prédios, e eles marcam o encontro, e onde eles vão conversar, e ela vai se apresentar. Para surpresa do Espinosa, a mulher que ele viu no segundo capítulo, lá no início da história, de saia, com uma fenda, e que atraiu os olhares dele, a tal mulher que ele ficou procurando saber quem era, é a mulher que ligou para ele para poder falar sobre o assassinato. E o Espinosa fica com aquela coisa, será coincidência? Será que isso aí é coisa do acaso? Será que isso não era uma coisa já programada? E ele fica pensando, né, os deuses escrevem certo por linhas tortas. Ele nunca imaginaria encontrar. E lá ele vai ouvir as histórias que a Serena vai contar, faz alguns questionamentos, tira algumas dúvidas, mas também fica, de certa forma, atraído pela figura da Serena, que é uma mulher bonita, uma mulher atraente. E ele, de certa forma, às vezes tem a atenção ali perdida por conta da presença da Serena. E assim, quando eles se despedem, saem e termina ali esse capítulo, e aí a gente começa um novo. Aqui da parte continua com o Espinosa se despedindo da Serena, mas ele não pegou um táxi para a delegacia. Ele, na verdade, foi até o prédio de onde a Rosita suicidou e procura ter informações com o porteiro, que não era o mesmo porteiro do dia do crime. E ali ele faz algumas pesquisas, algumas perguntas, posteriormente volta para a delegacia, se encontra com os outros policiais e, conversando com eles, ele chega à conclusão de que o assassino não tem ideia que matou a mulher errada, que a bolsa que foi jogada teria sido um recurso da Rosita, para proteger Celeste, que o nosso amigo tinha uma descrição, elas eram muito parecidas, e ele, no caso, levanta a tese de que houve um assassinato e que o assassino matou a mulher errada, e que Celeste ainda está viva, fugindo e precisando de ajuda para poder, no caso, sobreviver. Essa é a definição, esse seria o resumo da quinta parte aqui no caso, e a pergunta termina perguntando: que fim levou a bolsa? A tal bolsa que a Serena viu ser jogada, que desapareceu, que a polícia não teve acesso e que ninguém mais teve. Onde está essa bolsa? Que fim levou? Essa é a pergunta que termina o quinto capítulo da segunda parte. Na sexta parte, ou melhor, no sexto capítulo, o que vai acontecer? Serena está em casa jantando, já tinha se habituado a comer sozinha, é uma típica dona do lar. O marido trabalha, ela cuida da casa, e ela conversa com o marido no jantar que conversou com o delegado. Isso já é o suficiente para criar toda uma discussão, para ver toda uma problemática dentro da história. É muito interessante perceber que o Guilherme, ele é um homem bem-sucedido, ele é um homem que tem um cargo importante, e ver a esposa se envolvendo com uma situação de assassinato, se envolvendo com uma situação de crime, isso faz com que ele fique preocupado com as consequências dessa ação. Então, é bem interessante como que ele avalia essa questão, né? Até quando ver o nome dele envolvido numa situação de assassinato pode comprometer a sua carreira dentro da empresa. É uma situação importante que vai ser interrompida justamente com
o encontro de Celeste na Galeria Menescal com o delegado Espinosa, que vai acabar conduzindo o final desse capítulo. E galera, eu estou aqui na Galeria Menescal. A Galeria Menescal é um espaço bem interessante, porque quem acompanha toda a série do Espinosa sabe que ele tem o hábito de vir aqui na galeria sempre para ir ali no árabe. E ali no árabe ele costuma comprar sempre o quibe e as esfiras, que servem de jantares para ele sempre à noite, quando ele não está muito afim de cozinhar. Assim como também vai ser um espaço interessante, porque na Galeria Menescal a personagem Celeste vai interpelar o delegado Espinosa. E ela vai, no caso, encontrá-la, ele vai trazer para aquele balcão ali, vai ficar no balcão, parado, conversando com ela, temendo isso, querendo saber se por acaso ela estava sendo seguida. Ela entra por aquela porta e sairá por aquela ali, onde eles vão gravar justamente o episódio, onde eles vão fugir do possível perseguidor e vão querer saber se estão sendo ou não perseguidos. Espinosa sai com ela para aquela porta, pega um táxi, dá a volta no quarteirão e depois ele vai fazer o quê? Ele vai levá-la para um hotel na rua Santa Clara, perto do bairro Peixoto, e provavelmente também é o lugar onde você tem um hotel que existe lá, perto do Rio Velho, que vai servir de esconderijo, e Celeste vai usar um nome falso, que é Ângela Cardoso, que vai servir de refúgio para ela no momento em que ela está fugindo do possível assassino policial. Vamos para lá? A sétima parte e última desse capítulo termina de forma interessante. O que acontece? Ele começa falando de Serena. Quem é Serena Rhodes? E aí nós vamos ter a informação que Serena Rhodes é uma mulher que frequenta o Alcoólatras Anônimos. É uma mulher que tinha hábitos e valores diferentes daquela que a aparência dela vendia, né? Que nós conhecemos logo no início. Ela frequentava os Alcoólatras Anônimos, que fica ali no Largo do Machado, bairro aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, também, que faz ali ponte com Flamengo, Glória, Catete. É um bairro que fica... na verdade, o Largo do Machado é um largo, um grande largo, que tem uma estação do metrô, e ela vai ali em outras situações, que vai inclusive encontrar com Espinosa e vai mostrar uma das reuniões do Alcoólatras Anônimos, e que ela frequentava ali naquela região. Então, é um baque a gente saber que aquela mulher, que é uma dona do lar, bonita, na verdade, ela frequenta os Alcoólatras Anônimos por conta de um passado de alcoolismo. Também é interessante, nessa parte do livro, que à medida que você avança a leitura aqui no caso, há um corte, porque vai se falar do Espinosa, que o Espinosa ele vai levar os vestidos até onde Celeste está escondida. Então ele vai pegar o carro dele, que está parado um tempão, e vai até lá, vai até o hotel onde a Ângela Cardoso está hospedada, nome fictício de Celeste, para levar esses vestidos. E depois, aí que tem essa coisa da narrativa. Ele tem blocos dentro do capítulo. Então ele começou falando de Serena, do alcoolismo, do passado alcoólatra dela. Depois ele fala sobre o Espinosa, que vai levar os vestidos, desculpa, para a Celeste, e depois volta para Serena, ela sentada na mesa do jantar, conversando com o marido, e que ela estava, né, o marido ele encontra a Serena dentro do quarto de vestir, de onde ela viu o corpo caindo, e ela tem esperança em ver justamente o quê? Ela tem esperança em ainda ver o criminoso procurando por ela. O criminoso pode voltar ao local do crime ou pode vir procurando por ela. E o marido fica incomodado com essa reação dela de se sentir ou achar que ela pode resolver essa questão do crime ou se tornar uma vítima do criminoso. Essa relação é uma relação que vai ser construída dentro da obra e que termina, né? Ele acaba esse mote e vai para o Ramiro. Que o Ramiro convoca uma reunião com o Espinosa e o restante do grupo para poder apresentar sua teoria. Que teoria? Qual seria a causa dos assassinatos dos policiais? E aí a gente vai descobrir que ele vai apresentar a teoria do jogo do bicho, que os caras eles eram responsáveis, os policiais eram responsáveis por distribuir a propina no jogo do bicho para os outros policiais e que estariam roubando, estariam aí tirando vantagem dessa situação. Isso vai fazer com que haja uma discussão, e que é interessante até pensar no tema de redação, sobre essa relação da polícia com o crime, ou com o jogo do bicho, ou com a ilegalidade, que é abordada dentro do livro.
Mas isso aí fica para outra história, fica para outro capítulo. Te espero para assistir a próxima inserção aqui em Copacabana de Uma Janela em Copacabana. Até lá!